Irmãos, nesse momento, está abrindo a palavra de Deus em Jó. Jó é um livro muito especial, irmãos, e a gente, como toda a Bíblia, a gente não cansa de ouvir a palavra de Deus, mas em especial o livro de Jó nos ensina grandes lições. E é um bálsamo para as nossas almas poder ouvir a palavra de Deus, especialmente nesse livro, que tem falado muito nos nossos corações. Em especial, falou no coração meu, nos dias que eu estava no hospital, pousando lá. Eu meditava por que o justo sofre tanto, por que o justo passa por tantas agonias. Então, eu estava refletindo e escrevi algumas coisas aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos nesse momento a palavra de Deus. Jó capítulo 2, versos 7 e 8. Meus amados, quando falamos de sofrimento e provações na Bíblia, todos nós lembramos especialmente de Jó. O livro de Jó, meus irmãos, nos mostra que a fidelidade a Deus não é garantia de imunidade. As aflições dessa vida terrena, todos nós passamos por dores e sofrimentos, tanto o justo quanto o ímpio. Jesus mesmo nos ensinou que tais coisas poderiam acontecer. Não é nenhuma surpresa nem para mim e nem para você, e nem deve ser no nosso dia a dia. Aqui na terra não é um mar de rosa, nós não vamos ficar imunes de sofrimentos aqui. Em João 16, não precisa abrir não, em João 16, 33, nos diz a palavra de Deus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia contém numerosos exemplos de santos que passaram por grandes aflições, por diversas razões no decorrer de suas vidas. E nós temos, por exemplo, podemos pegar aqui alguns, por exemplo, José, Davi, Jeremias, Paulo, e aqui em especial, que a gente vai estar falando nessa noite, o livro de Jó. Então eu lhe pergunto, por que os justos sofrem? São diversas as razões pelas quais os justos sofrem. Primeiro, eu queria citar aqui, o justo experimenta o sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando o pecado, meus irmãos, entrou no mundo, entrou também o quê? Entrou a dor, a tristeza, o conflito. E finalmente a morte sobre o ser humano. Alguns dias lá em Gênesis 3, 16 ao 19. Meus irmãos, a Bíblia nos afirma em Romanos 5, 12, está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É o que nos fala a palavra de Deus. Através das transgressões e queda de Adão aqui, o pecado como princípio ou poder ativo conseguiu penetrar na raça humana, através do pecado. Certos crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem. Isso é consequência de seus próprios atos. A lei bíblica, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Aplica-se a todos de modo geral, crentes e descrentes. Terceiro, o crente também sofre pelo menos no seu espírito ele sofre, por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Por toda parte, ao nosso redor, estão efeitos do pecado. Nós sentimos aflições e angústias, como todos sofrem, ao vermos o domínio, meus irmãos, da iniquidade sobre tantas vidas, e até mesmo sobre a natureza. A gente vê o ser humano degradar tanto a natureza, poluindo, agredindo a natureza, em especial o ser humano fazendo males para outro ser humano. E quarto ponto, os crentes enfrentam ataques também do diabo. As escrituras, meus irmãos, nos mostram Satanás como o Deus deste século,
que controla o presente século mal. 1 João 5,19 nos diz a palavra de Deus: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. De um ponto de vista essencialmente bíblico, o crente também sofre por quê? Nós temos a mente de Cristo, nós somos nova criatura. Ser cristão, meus irmãos, significa estar em Cristo, estar em união com Ele. Nisso compartilhamos os teus sofrimentos. Um exemplo: assim como Cristo chorou em agonia por causa da cidade ímpia de Jerusalém, cujos habitantes se recusaram a arrepender-se e aceitar a salvação, nós também devemos chorar pela pecaminosidade e condição perdida da raça humana. Nós devemos sentir essa tristeza também em nossas almas. Agora, meus irmãos, depois de termos visto esses pontos introdutórios, voltemos ao texto de Jó. Jó era íntegro, reto, temente a Deus. Jó 1:1. E mesmo assim, Jó sofreu. O contexto é o seguinte, meus irmãos: no capítulo 1, Satanás tirou bens e filhos. No capítulo 2, Satanás pede para tocar no corpo. Deus permite dentro de um limite. E aqui, a gente vai estar refletindo nisso, e eu queria estar voltando aqui nesse texto inicial. 7 e 8. Perdão. Vamos só dar uma lida aqui. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Aqui, meus irmãos, Deus permitiu o que aconteceu na vida de Jó. E eu lhe faço uma pergunta: como o justo deve reagir quando a dor vem e Deus permite? Essa aqui é uma pergunta que a gente está sempre fazendo. Em Jó 2, 7 e 8, vemos 3 marcas do sofrimento do justo. São elas: primeiro, o sofrimento do justo tem uma origem. A prova permitida por Deus, confira comigo Jó 2,7, parte A. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas. Quem foi que feriu? Foi Satanás. Ele é o acusador, nos diz lá em Apocalipse 12:10. O objetivo dele era o quê? O que ele queria fazer? Ele queria acusar Jó de interesseiro. Ele, Satanás, insinuava que Jó só adorava a Deus por interesse. Ou seja, barganhava com Deus. Olha comigo o verso 5, por favor. Aí na Bíblia: porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui, quem permitiu que Jó tocasse? Foi Deus que permitiu. Note comigo o verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Quem foi que permitiu? Foi Deus. O que nós notamos aqui? Nós notamos que Satanás, meus irmãos, não é autônomo. Ou seja, ele pede permissão. Deus diz: eis que ele está na tua mão. Jó 2, 6, parte B. Aqui, meus irmãos, é uma prova de fé. Em 1 Pedro 1, 6, 7, e eu pedi para a irmã Marisa estar lendo, por favor, irmã Marisa. 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro,
Meus irmãos, Deus não causa o mal, mas usa o mal para nos refinar, ou até mesmo para nos lapidar. Meu irmão, se você está sofrendo, sendo fiel, não é que Deus esqueceu de você. Pode ser que Ele esteja te provando, para te promover, ou até te usar. O ouro só brilha, meus irmãos, no fogo. Quantos que através de provação, sofrem uma provação, já abandonam o Senhor Jesus? Nós temos que ficar firmes, meus irmãos. Sermos fiel também nas tribulações, na dor. Amém? Amém. Em Jó 2, 7b, nos diz: e feriu a Jó de úlceras malignas. Em Jó 2, 8, parte A, e Jó tomou um caco para se raspar com ele. Nós notamos que o sofrimento aqui, ele é intenso, a ponto de pegar um caco de telha, talvez, e se raspar. O sofrimento, ele atinge corpo, alma e dignidade, aqui em especial de Jó. Aqui está falando de sofrimento físico, meus irmãos, e também de sofrimento mental, que Jó estava passando. Úlceras malignas. Quantos aqui podem ter uma ideia na sua cabeça de úlceras malignas? O que isso pode significar isso? Isso aqui pode significar feridas cheias de pus. E mesmo assim, Jó não deixou de adorar a Deus no sofrimento. Úlceras malignas de ponta a ponta, feridas dolorosas, purulentas, doenças que isolavam o doente. Na época era associada à maldição. Se a pessoa passava por uma agonia dessa, logo eles associavam em maldição. Como os amigos de Jó estavam acusando ele, que ele estava devendo, que ele estava em pecado. Jó passou por sofrimento emocional, a ponto de se raspar com um caco. Talvez um caco de telha, como eu disse. Pensa comigo, o homem mais rico do Oriente, agora usa um lixo para se coçar. Isso aqui, meus irmãos, significa humilhação total, dor que tira o sono, ele não tinha sossego nem para dormir, dor que tira a paz, e também sofrimento espiritual. Satanás queria levar Jó a questionar o caráter de Deus. É como se a dor entrasse pela porta da frente, meus irmãos, do quarto e da cozinha, não sobra nada, entra por toda a área. Meus irmãos, Deus não finge que não dói. Jesus também sofreu no corpo. Isaías 53, 3 ou 5, nos diz a palavra de Deus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado com sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ainda em Isaías 53, 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, nós devemos levar as nossas dores, as nossas preocupações até o trono do Altíssimo. Salmo 56, Salmo 56, versículo 8, parte B, nos diz: tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu ódio. Saiba que Deus colhe as suas lágrimas. Nada fica longe do olhar de Deus. Louvado seja o nosso Senhor, irmãos. Agora a resposta do justo no sofrimento. Verso 8, parte B, de Jó. E estava assentado no meio da cinza. Essa é a chave do texto aqui, irmãos. O que é cinza? O que significa cinza aqui no especial nesse texto?
Na Bíblia, cinza é sinal de luto. Volte algumas páginas, um pouquinho antes de Jó, e confira comigo no livro de Esther 4:1. Pedi para o irmão Felipe, está lendo, por favor, irmão Felipe. Esther, capítulo 4, verso 1. Por favor, irmão Felipe. Quando Mardoqueu, sobre tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Obrigado, irmão. Cinza também é sinal de arrependimento. Jonas 3,6 nos diz: esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinza. Cinza, meus irmãos, também é sinal de dependência. Jó 42:6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, meus irmãos, eu lhes pergunto: o que Jó não fez? Jó, como todos nós sabemos, não amaldiçoou Deus. Jó 2:10 nos diz a palavra: porém ele lhe diz: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, Jó não blasfemou. E quantas vezes todos nós passamos por alguma agonia, já questionamos no nosso subconsciente: será que Deus está imundo? Será que Deus não está vendo? Jó, meus irmãos, ele não fugiu. Jó também não fingiu que estava tudo bem. Então o que Jó fez? Ele parou, se assentou, se humilhou diante de Deus. Jó não tinha resposta, mas ele tinha Deus. O mundo na dor culpa. O mundo na dor, meus irmãos, ele culpa, ele se revolta, ele se afasta. Mas o justo na dor vai para a cinza com Deus. O crente tem que estar junto a Deus. Aqui uma aplicação para mim e para você. Se o seu lugar na dor é a cinza, é lugar de quebrantamento. Cinza é lugar de quebrantamento, de humilhação perante Deus. O Salmo 51:17 nos diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É na cinza, meus irmãos, que Deus começa a reconstruir eu e você. Jó perdeu tudo, mas ganhou a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jó 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 2:7-8. Não explica o sofrimento, mas mostra como o justo sofre. Primeiro, sofre com Deus permitindo. Nada foge do controle de Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Segundo, sofre intensamente. Dói de verdade. Terceiro, sofre humilhado. Assentado na cinza, mas com Deus. Deus está junto na provação. Meus amados, Deus não te promete a ausência de cinza na vida, na decorrência do teu caminhar aqui na terra. Ele te promete presença na cinza. Isaías 43:2 nos diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Louvado seja Deus. Amém. Saiba, meu irmão, que Deus está contigo. Para concluirmos, foi uma palavra breve, agora eu queria concluir com você. Se você está na cinza hoje, doença, luto, desemprego, vergonha, não sei da sua vida, o que você está passando, como cada um tem as suas aflições no dia a dia, saiba que Deus está lá, Ele está junto com você. Assente-se com Ele, confesse a Ele.
Porque o Deus que permitiu as provações na vida de Jó, meus irmãos, é o mesmo Deus que restaurou Jó em dobro. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar orando nesse momento. Pode curvar a sua cabeça, por favor. Senhor, nosso Deus, glorificamos o teu santo nome, Senhor. Sabemos que as aflições do justo, Senhor, são muitas. O Senhor conhece todas elas, ó Pai. Mas o Senhor não poupou nem mesmo do seu filho, ó Pai. Passando por aquele sofrimento, aquela dor, Senhor, que ele passou na cruz do Calvário. Levando sobre si, ó Pai, as nossas dores, as nossas enfermidades. Em especial os nossos pecados, ó Pai, que estavam sobre ele, ó Pai. Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, justo, e porque a Tua graça nos alcançou, Pai. Tirou as escamas dos nossos olhos, ó Deus. E hoje, ó Deus, nós podemos Te contemplar, Senhor. Saber, Senhor, que o Deus de Jó é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Pai. Vem, Senhor, de encontro, Senhor, com cada aflição de cada irmão que está aqui, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, seja um bálsamo, Senhor, no coração de cada um, Senhor. E que o Seu Santo Espírito, ó Pai, esteja falando no coração de cada um, Deus. Conforta, ó Pai, aqueles que têm passado por dores, ó Deus, que são tantas, ó Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu estou contigo, Jesus está conosco. Nós Te glorificamos, Deus, porque o Senhor é fiel. Mesmo que nós permaneçamos infiéis, Senhor, com as nossas falhas, com as nossas falhas, no nosso dia a dia, Senhor, no decorrer na nossa vida, Senhor. Mas o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado nada faltar, Senhor. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, Senhor. Em especial, ó Pai, por essa igreja, por cada pessoa que aqui está, Pai. Em especial por aqueles que nos visitam, Senhor. Que o Seu Santo Espírito, Pai, esteja trabalhando na vida de cada um que nos visita, Senhor. Também, ó Deus, Te pedimos pela vida do Teu servo, Senhor, que está em viagem, Senhor. Guarda, protege, Senhor, que Teus anjos estejam ao redor dele, Senhor, guardando de todo mal, protegendo. Abençoando, Senhor, a vida da Thalita, Senhor, nessa nova fase que ela está em Peniel, Senhor. Guarda, protege ela, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja abrindo o entendimento dela, dando crescimento espiritual para ela, Senhor. Que ela seja uma ferramenta nas Tuas mãos, ó Pai, para levar o Teu Evangelho, Senhor, ainda mais longe, ó Pai, conforme o Teu querer, Senhor, para que almas sejam resgatadas, Senhor Deus, e que tudo venha a ser glorificado e venha alegrar, Senhor Deus, o Teu santo nome, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus, Pai. Amém.